O Maurício é um cara que já é experiente, é um ótimo jogador, é jovem, mas experiente, né? E vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. E ele não machucou o joelho, não machucou o tornozelo, tem um problema no ombro. Se o problema no ombro está sanado e fisicamente ele é magrinho, sequinho, olha aí ó, no treino. Se ele estiver bem, eu acho que ele até poderia voltar à titularidade do Palmeiras. O Palmeiras vive a expectativa de poder contar com o Paulinho, né? O Maurício voltou, o Maurício está treinando, ele vai fazer acho que 7 treinos antes do jogo. Ele vinha jogando, teve a contusão, parou, estava muito bem. É diferente do Paulinho que não joga bola há 5 meses praticamente, né? Se você contar 6 de dezembro até agora, são 5 meses mais 20 e tantos dias. Então a previsão do Paulinho, ele disse para um amigo meu na academia de futebol que estaria em campo em março. Nós estamos em março, ele está em campo em março fazendo o trabalho. Então seria o momento para colocar o Endrick. Eu discordo completamente dessa posição do Dorival, que alisa de um lado nas palavras, mas na prática acaba chicoteando o menino. Não, o Dorival não vai colocar o Endrick. Ele só convocou por conta das circunstâncias adversas, né? Bem verdade isso. Agora, se ele não colocou o Endrick o Estevão no jogo contra a Colômbia, que era um jogo relativamente... Imagina contra a Argentina, você acha que vai colocar? Exatamente. Esses dois com Lá, certeza não entrarão. Não entrarão. Contra a Argentina? Eu acho que se o Brasil estiver atrás do placar, ele coloca o Endrick até pela pressão que existe aqui no Brasil. Colocar, claro. Acho que ele coloca antes o Endrick do que o Estevão. Tem jogador importante cada vez mais perto de ficar à disposição do Palmeiras. Boa noite, José Paz. Qual que é a previsão do retorno do Maurício? Tava jogando. Fala, Mi, beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Pois é, o Maurício tem treinado normalmente aqui na academia de futebol, no CT do Palmeiras, ele que se recuperou de um problema no ombro, né? Ele machucou o ombro ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, num jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, ainda pela fase de grupos. Era o principal jogador do Palmeiras naquele momento, tinha 5 gols, ainda tem 5 gols no Campeonato Paulista. É um dos artilheiros do time ao lado do Estevão nessa competição e agora a expectativa muito grande de que ele possa ficar pelo menos no banco de reservas no derby decisivo da próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena, jogo 2 da decisão do Campeonato Paulista, e o Palmeiras precisando reverter o resultado, né? Perdeu por 1-0 aqui pertinho da academia, no Allianz Parque, precisa reverter esse resultado lá na casa do Corinthians, e contar com o Maurício seria muito importante porque, repito, é um jogador que vinha marcando muitos gols, vinha sendo o principal atleta do ataque do Palmeiras até a lesão dele, mas agora está recuperado, estava entregue à transição física, mas tem treinado normalmente com os companheiros aqui, e repito, pode sim ficar no banco de reservas nesse derby decisivo. O Paulinho, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, esses estão trabalhando ali com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras. O sonho muito grande aí dos palmeirenses é de que pelo menos o Paulinho possa ficar no banco de reservas nesse jogo, já que o Palmeiras precisa aí reverter a vitória do Corinthians por 1-0 no Allianz Parque. É um jogador que veio aqui para o Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras gastou muito dinheiro para contratá-lo junto ao Atlético Mineiro, então existe uma expectativa muito grande em cima desse jogador, e a galera do Palmeiras quer que ele fique pelo menos no banco de reservas. Gustavo Gomes, a gente sabe que é difícil que ele atue nessa partida, inclusive foi cortado da seleção do Paraguai aí para essa data FIFA. O Marcos Rocha se machucou no primeiro jogo da final, né? Acabou sendo substituído, vem fazendo aí um treinamento intensivo, atividades intensivas aqui na academia de futebol para tentar retornar a esse time do Palmeiras para essa final, mas a expectativa muito grande é de que o Mike assuma a titularidade nesse jogo diante do Corinthians. E aí eu jogo a pergunta para vocês aí nos nossos estúdios: vocês colocariam o Maurício pelo menos no banco de reservas nesse derby decisivo, Michele? Devolvo para vocês poderem comentar aí. O Palmeiras que segue trabalhando, claro, aqui na academia, visando esse super clássico da próxima quinta-feira, e a gente vai acompanhar tudo que o Palmeiras vem fazendo até o dia da decisão, tá certo, Michele? Devolvo para você aí. Valeu, Zé. Pede pra eles abrirem os portões, viu? Fazerem um treino aberto aí pra gente acompanhar. Daqui a pouco o Alex Miller vai comentar, o Miller também, se eles colocariam o Maurício pra atuar nesse jogo. E aí, já deve colocar o Maurício assim, numa bola quente dessa? Como que fala aquilo assim, num pinga-fogo desse? Porque é difícil, né? Entrar botar na fogueira, né? É, isso. Michele, eu acho que o Maurício é um cara que já é experiente, é um ótimo jogador, é jovem, mas experiente, né?
e vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. E ele não machucou o joelho, não machucou o tornozelo, tem um problema no ombro. Se o problema no ombro está sanado e fisicamente ele é magrinho, sequinho, olha aí, ó, no treino. Se ele estiver bem, eu acho que ele até poderia voltar à titularidade do Palmeiras. Tira o Facundo, coloca o Maurício. Eu duvido que o Abel não vá mexer no time, ele sempre tenta construir um fato novo num jogo assim decisivo, depois de uma primeira partida. Ele muda alguma coisa, ou esquema tático ou jogadores. Então, assim, a primeira coisa que o Abel poderia fazer é colocar o Maurício no lugar do Facundo. Se ele não puder jogar 90 minutos e o Abel preferir deixar o Maurício no banco, por exemplo, eu acho que ele teria, pensando em possíveis mudanças, o Xará pode até debater aqui também comigo, porque partindo do princípio de que ele não vai manter o time do último jogo, de repente o Flaco Lopes poderia ser uma opção e deixar o Vitor Roque mais solto, caindo pelos lados, se movimentando com o Estevão, já que o Palmeiras cruza muito, talvez se utilize desse expediente dentro da Neoquímica Arena e o Flaco Lopes tem como especialidade o cabeceio, aí ele tira o Facundo também. Ou como ele falou que o meio-campo do Corinthians ganhou o setor aqui no Allianz Parque, de repente ele reforça o meio-campo com o Aníbal, junto com o Emiliano, né? Martínez, Emiliano do Corinthians. E aí com o Martínez e o Richard Rios fica mais solto para encostar no Veiga, no Estevão, no Vitor Roque. São opções, são alternativas pensando no elenco que o Abel tem em mãos, Xará. Eu se fosse o Abel, eu entrava com o Maurício no lugar do Facundo e o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e o Estevão, claro, na ponta direita. Acredito que o Marcos Rocha e o Paulinho não vão jogar. O técnico Dorival Júnior confirmou hoje algumas mudanças na escalação. O treinador não vai poder contar com Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que estão suspensos. Além de Alisson e Gerson, que foram cortados por questões médicas. O treinador também adiantou que o Wesley e Matheus Cunha entrarão nas vagas de João Pedro e Wanderson. Quem ainda não vai ganhar chance é o Endrick. Dorival até falou sobre o ex-palmeirense, vamos ver. O Endrick vem sendo acompanhado e muito. Nessa última viagem que eu tive para fora, eu tive uma conversa de umas 2h30 com o Ancelotti. Falamos sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre esse momento que o Endrick vem vivendo. Ele está tendo uma evolução muito grande daquilo que nós vimos há um ano atrás e daquilo que conhecemos. O trabalho do Palmeiras foi muito bem feito, muito bem realizado. Endrick agora já está numa nova etapa, ele tá muito mais maduro, é natural isso. Eu acho que já, acredito eu, que um ano já de Europa, talvez, ele e naturalmente se ficasse aqui dentro do país também, ele já teria uma evolução um pouco diferente. O Endrick vem chamando atenção em todos os treinamentos, tudo agora é questão de tempo. E aí? Não tinha que já pôr o Endrick pra jogar, gente? Eu tô até corticária, que eu tô começando a me coçar aqui. Porque eu ouvi o Dorival falando, cara, me enjoa, porque... Imagina ele falando 2 horas. O Dorival é gente boa, o Dorival é legal, torço muito por ele, para que ele consiga os resultados, para que a seleção brasileira evolua, que dê tudo certo. Mas eu não entendo certas coisas, sabe? Só porque o Matheus Cunha joga lá fora, é bom jogador, mas porque ele joga lá há muito tempo, não sei o quê, tem que botar o cara, porque não foi convocado, porque o Endrick não foi convocado na primeira relação, então a prioridade de quem já tá lá. O Endrick, mesmo não jogando muito pelo Real Madrid, ele já provou pela qualidade que tem, que ele poderia ser o substituto do João Pedro. Além da qualidade que ele tem já o entrosamento de Real Madrid com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, que poderia ser explorado. O Endrick é um jogador que não afina. Um jogo como esse na Argentina, tem que ter jogador que realmente peita, né? Como o Rafinha ensinou lá na entrevista com o Romário. O Endrick é um cara desses, que não tem medo de cara feia, vai pro embate, luta, vai em cima, vai atrás do que quer guerrear, quer mostrar que tem condições de vencer no Real Madrid. Então seria o momento para colocar o Endrick. Eu discordo completamente dessa posição do Dorival, que alisa de um lado nas palavras, mas na prática acaba chicoteando o menino. Não, o Dorival não vai colocar o Endrick. Ele só convocou por conta das circunstâncias adversas, né? Bem verdade isso. Agora, se ele não colocou o Endrick o Estevão
no jogo contra a Colômbia, que era um jogo relativamente... Imagina contra a Argentina, você acha que vai colocar? Exatamente. Esses dois com Lá, certeza né? não entrarão. Não entrarão. Contra a Argentina, Eu acho que se o Brasil estiver atrás do placar, ele coloca o Endrick até pela pressão que Eu acho existe que aqui tem no que Brasil. colocar, Mas claro. acho que ele coloca antes o Endrick do que o Estevão. O Palmeiras vive a expectativa de poder contar com o Paulinho, né? O Maurício voltou, o Maurício está treinando, ele vai fazer acho que 7 treinos antes do jogo. Ele vinha jogando, teve a contusão, parou, estava muito bem. É diferente do Paulinho, que não joga bola há 5 meses praticamente, né? Se você contar 6 de dezembro até agora, são 5 meses mais 20 e tantos dias. Então a previsão do Paulinho, ele disse para um amigo meu na academia de futebol que estaria em campo em março. Nós estamos em março, ele está em campo em março fazendo o trabalho. Mas, gente, como que você coloca um jogador só se tiver muita segurança de que ele está bem, entendeu? Porque vai ser um jogo muito duro, muito difícil, muito pegado. No caso, até você pode pensar, mas 2, ele e Maurício, aí é muita coisa para um jogo desse. 2 voltando... Pois é, mas ele também tem um problema, né? Por exemplo, o Richard Rios, cara, difícil, cara. Como que vai escalar o Rios? Se ele jogar os 90, você fala? Entendeu? Na terça-feira o cara vai jogar. Entendeu? Vai chegar aqui quarta-feira. Como que vai escalar o Rios 90 minutos? Não tem condição. Mas você não falou que ele não devia jogar? Será que não, tô falando do lado do treinador. Tá. Né? Sim. Por mim, o Rios ou ele joga de 10 ou de ponta. Tem que tirar ele perto da área. Você não acha que ele poderia trazer o Veiga pro Rios e colocar o Maurício e mudar o sistema? Traz o Veiga para 8 na do Rios. Aí ele tem que jogar com 3 zagueiros. Aí você que é aquele sistema que deu certo no 3-4-3, vai, isso, lembra? Mas aí com 4 canhotos na frente e tal. Outras peças no quebra-cabeça, quando você vai quebrar, quando você compra quebra-cabeça e fica a parte do quebra-cabeça, fica aquela abinha, sabe? Sim. Aí não encaixa direito, porque fica aquela abinha solta. Vamos lá. Você vai colocar um terceiro zagueiro. Qual? O Fux. Você vai ter 2 zagueiros que nunca jogaram junto na vida. Estão treinando. Você vai ter Murilo, Fux e o Mikael. Porque o Gomes está fora do jogo. Ponto. Você vai colocar quem? O Naves? Eu colocaria. Tranquilamente. Pode pôr para jogar. Aí você teria Murilo e Naves com algum entrosamento e o Mikael. Certo? Se o Piquerez não tiver condição de jogo, você vai fazer outra mudança. Que é colocar o Vanderlan de ala. Certo? Se o Martínez não tiver condição, volta o Hannibal. Aí você vai recuar o Veiga para 8. Olha o monstrengo que eu tô criando aqui. Sim. Um time todo mexido. Vai ter Aníbal, Veiga e Maurício. Certo? Na frente tem o Vitor Roque. Esse relatório que você está vendo na sua tela levou 4 horas para ser feito por um analista experiente. Agora, nesse outro lado... Maurício. Vai ter Aníbal, Veiga e Maurício, certo? Na frente tem o Vitor Roque. Qual vai ser a dupla dele? Porque o Facundo tá com ele louco também. O ideal seria o Facundo, né? Vitor Roque e Facundo. Você vai colocar Vitor Roque e Flaco, você perde o jogo. Entendeu? O Flaco é uma outra opção para outro momento do jogo. Então, assim, vai virar um monstrengo, a gente não sabe, vai ter que mexer muito no time. Então, imagina, o Abel é conservador ao extremo nesse negócio. Ele não costuma inventar muito, mudar muito de um jogo para o outro, entendeu? Então, acho que ele vai manter o 4-3-3, eu não faria isso. Eu prefiro os 3 zagueiros para você jogar lá com liberdade para os alas. Quais? O Mike na direita, porque o Marcos Rocha está machucado, fora do jogo. E do lado esquerdo, se o Piquerez, feliz ano novo, se não jogar lá na Bolívia, não tem condição do cara jogar a 4.000 metros. Pensem bem, tem 4 jogadores do Palmeiras, 4, né? Martínez, Facundo e o Piquerez, 3. Do Uruguai, 3. 3. Você vai ter 3 jogadores do Palmeiras que estão neste momento em El Alto. Um frio dos infernos, certo? Um frio danado.
para jogar um jogo de altitude, mas se eles não jogarem, aí tudo bem. Aí dá. Se o Palmeiras mandar o avião lá para buscar, aí beleza. O jogo acaba às 7 da noite lá, eles vão chegar aqui de manhã, na quarta. Ainda vai treinar e tal. Aí dá para dar um gasgagato, dar uma treinadinha na quarta de manhã, aí dá. Agora, se eles jogarem, se o Rio jogar de novo 90 minutos, não tem como ele entrar em campo quinta-feira. Ah, não, ele pode ficar no banco, pode ser uma opção. O Evangelista não pode jogar, então é uma colcha de retalhos. E pro jogo todos vão. Eu duvido que um cara desse aceite ficar fora. Eu falo, não vou ficar fora e acabou. Mas a dúvida é se começa ou não. A questão é que o treinador tem que decidir se é melhor ele guardar o lugar e fazer um treino no computador ou se é melhor ele treinar uma solução com os que estão aqui. É muita gente fora, né? Bizarro, de ruim, novo, né? Cada vez que eles falam do boletim do jogo do Corinthians e Palmeiras, é bizarro ter uma final depois da data FIFA. Deixarem para depois ainda da data tem FIFA. É bizarro. Uma final desse tamanho. Bizarro, né? bizarro. Ainda o Estevão passeando com a seleção da brasileira. Federação Paulista. Perfeito. Porque uma coisa assim, eu tenho um jogador fora da curva, o Estevão. Então eu vou treinar os outros 10 e o Estevão e o goleiro chegam. Agora estão falando de 5. Eu vou treinar o quê? Tá com quem? Sim. É um treino bem esvaziado. Aliás, ele lembrou do Estevão, amigo meu, e falou assim, ô Dorival, você não colocou não vai me querer colocar em Buenos Aires contra a Argentina. Então, o Palmeiras fez jogo treino. Dois tempos de 45 minutos. Mas eu acho que é mais para rodar os que estão jogando menos do que os principais que vão para quinta. Pensando no clássico mesmo, nada. Vai começar agora. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro do Gazeta Esportiva, depois aí do G4, falando muito sobre essa final, né, que infelizmente foi deixada para depois de uma data FIFA que prejudicou muito o Palmeiras. Tem muito mais jogadores titulares, né, convocados. Então, o Palmeiras hoje sim foi prejudicado para ficar essa final após a data FIFA, com seus jogadores, a maioria titulares nas suas seleções. O Estevão, o Dorival tira daqui para ir para a seleção e não fazer nada. A gente até botou no início do vídeo aí também. Tem o trecho dos dois Alex, né? Dos dois Miller. O Alex Miller e o Miller falando sobre isso. Que o Dorival sim deveria colocar o Endrick e o Estevão para jogar. Que essa seleção tá precisando tá precisando de uma vida, tá precisando da vida do molecada mesmo, botar sangue novo. Mas falando do nosso Palmeiras, infelizmente a gente ficou muito prejudicado. É claro que o Palmeiras vai mandar o avião lá, mamãe Leila, para buscar nossos jogadores, mas o Abel fez o jogo treino para tentar testar o que ele pode fazer, porque igual o Massini falou aí no final, se o Rios, que hoje é titular absoluto, jogar os 90 minutos de novo lá na sua seleção, como que ele vai chegar aqui para jogar a final? Bem complicado. Então eu quero você que acompanhou, deu essa força pra gente, o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Tudo que foi falado aí, você concorda, discorda sobre o Palmeiras ter sido prejudicado com essa data da final do Paulistão, situação do Endrick e do Estevão também. Dorival deveria dar a chance para eles jogarem? Então, eu sinceramente acho que sim, mas eu quero saber de você o que você acha também. Então, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho, tá? E deixe o seu like. Muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar a muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.